Ou minha próxima pergunta será sobre Lafayette. Então pensei em ler algumas postagens no Facebook que certos alunos que criticam você leram antes deste evento e apenas pediram que você as respondesse. Ok. Portanto, este é um texto de um estudante de Lafayette College. Estou totalmente desapontado por você estar permitindo que isso aconteça em nosso campus. Achei que já tínhamos passado pelo último semestre com o Roaming Millennial. Convidar oradores odiosos que fazem afirmações totalmente infundadas não vai agradar ao corpo discente. Entendo. Os eventos da Mill Series são privados e não são endossados pela faculdade, mas você tem absolutamente o poder de fazer uma declaração sobre isso. O fato de você não estar é uma vergonha para a nossa comunidade. Se você acredita que este homem é uma fonte legítima de conhecimento, porque é formado em psicologia clínica, sinta-se à vontade para perguntar ao corpo docente do Departamento de Psicologia e à equipe do Centro de Aconselhamento sobre a validade de suas afirmações. Tenho certeza de que eles não apoiariam este orador. Faça melhor, em letras maiúsculas. Para quem não conhece, Jordan Peterson é conhecido por denunciar o movimento Me Too, alegando que as mulheres não são de forma alguma marginalizadas no Ocidente, argumentando contra a existência de pronomes de gênero neutro, argumentando contra o controle de armas nos SWAT e reivindicando essa identidade. A política e os movimentos de justiça social fazem parte de uma agenda marxista tortuosa. E então outro aluno respondeu, e isso é mais breve. Os conservadores universitários sabem que se trouxerem um orador que está disposto a insultar descaradamente uma parte do público e os liberais ficarem irritados o suficiente com isso, por um bom motivo, então eles podem obter um artigo de opinião escrito sobre eles no New York Times. Como resultado, há todo um grupo de hacks como Millie Peterson que ficam famosos e são convidados puramente por sua promessa de confundir o gênero de estudantes trans e defender argumentos provocativos, mas, em última análise, desdentados sobre a teoria racial darwinista social. O que estou dizendo é que você tem todo o direito de estar chateado. Jordan Peterson é um idiota prejudicial. Mas saiba que você está chateado também, está 100% com o motivo pelo qual ele foi convidado. Ele não é um conservador, é apenas um cara levemente racista o suficiente para ofender os liberais universitários e, portanto, garantir vitórias para a direita cultural. Coisas relativamente suaves. É a tagarelice de demônios possuídos ideologicamente, então não há nada nisso. Isso não é totalmente previsível. Essa é uma das coisas que você sabe que nota quando está conversando com as pessoas. Se quiser descobrir se a pessoa está lá ou se a ideologia está lá. Você ouve para ver se está ouvindo alguma coisa que outra pessoa com a mesma mentalidade ideológica não poderia ter lhe contado. Você sabe, eu tive milhares de conversas com pessoas porque passei 20 anos como psicólogo clínico. E uma das coisas que aprendi sobre as pessoas é que elas são incrivelmente interessantes se você conseguir que alguém se sente e você supera o superficial, o que você pode fazer muito rapidamente. Eles lhe dirão todo tipo de coisas que só eles sabem e que são incrivelmente esclarecedoras sobre seus próprios problemas peculiares, sobre a maneira como olham o mundo, sobre sua dinâmica familiar e idiosincrática, tipo apenas coisas pessoais fascinantes, são coisas de grandes romances, você sabe. E apenas isso é pessoas comuns. Eu realmente não acho que exista exatamente uma pessoa comum, a fachada da normalidade. Mas por trás disso, as pessoas raramente são comuns. Então lá as conversas são quase instantaneamente fascinantes. E uma das diretrizes que usei constantemente na minha prática clínica foi: como se eu tivesse essa sensação? Provavelmente aprendi isso principalmente com Carl Rogers. Era que se a conversa não fosse realmente interessante, então não estávamos fazendo nada que fosse terapeuticamente útil. Mas o interessante, todos os elementos interessantes disso eram muito pessoais. E para substituir isso, aprendi isso principalmente com Alexander Solzhenitsyn, em sua análise detalhada do que eu chamaria de posse ideológica. Ele conheceu nos campos do Gulag pessoas que estão sob a influência de uma rígida ortodoxia comunista e notou muito claramente que era como se houvesse uma manivela.
em certo sentido, na lateral de suas cabeças, e você poderia simplesmente acionar a manivela e sairia a ideologia ideológica. Dogma. E é tudo totalmente previsível. E as pessoas que estão em uma situação como essa não entendem que estão possuídas por uma ideia. Certo, Carl Jung disse que as pessoas não têm ideias. Ideias têm pessoas. Do que exatamente o que você poderia prever? E depois há uma questão mais profunda também. E esta é uma que penso que me tem atormentado desde que fiz os meus vídeos iniciais, que é o radical. É impossível para aqueles da esquerda radical admitirem que qualquer pessoa que se oponha ao que eles estão a fazer pode ser razoável. Porque o que isso significaria seria que você poderia ser razoável e se opor à esquerda radical. E isso implicaria que o que a esquerda radical estava fazendo não era razoável. E então, em vez de lidar com o fato de que eu realmente sou bastante razoável, a tentativa é assumir que qualquer um que se oponha deve fazer parte da direita radical, é como, bem, na verdade não. Há muito espaço entre a esquerda radical e a direita radical. Há a esquerda moderada, razoável, por exemplo, e depois há o centro, e depois há a direita moderada, razoável, e depois há a extrema direita, e depois há a extrema direita. Tudo isso existe em oposição à esquerda radical. Mas é muito conveniente para os radicais da esquerda dizerem: bem, você não acredita em nossa doutrina, e então fazer imediatamente a pressuposição de que você deve ser o exemplo mais hediondo disso, toda a gama de possíveis objeções.